Parou. Olá, pessoal, bom dia. Bom, como eu já falei em um vídeo anterior aqui, eu vou explicar para vocês a respeito dessa apostila aqui que vocês estão vendo, que é o Aprender Sempre, volume 1, do 8º ano, tá? Eu vou explicar cada uma das atividades para vocês e somente aquelas que nós faremos, tá? Deixa eu descer aqui para vocês verem. Este caderno, pessoal, ele está separado em sequências de atividades. Então, eu estou falando neste sobre a sequência de atividades 1, aulas 1 a 8, que começa aqui na página 2. Nós não faremos todas, e este vídeo é para falar sobre a aula 1, conhecendo o gênero entrevista. Nós já trabalhamos alguns aspectos dos textos jornalísticos e tal, e a entrevista é um deles, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês vão ter uma entrevista com uma astronauta, com a Ana Paula, né, de 27 anos. Aqui, ela pode se tornar, né, a primeira astronauta brasileira. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa entrevista e já vão começar a reparar em algumas coisas aqui. Por exemplo, pessoal, isso aqui é o título, tá? Esse é o título dessa entrevista. Não tenho certeza, depois eu vou ver se aparece onde que ele foi publicado. Isso aqui, ó, por Helena Rinaldi, significa quem fez a entrevista, quem foi a jornalista que entrevistou a Ana Paula, tá? Aqui nós temos uma introdução a respeito da entrevista, de quem será entrevistado e por que eles estão fazendo, que no caso aqui é para comemorar o dia da astronauta, né, do astronauta, e eles então resolveram falar com essa pessoa. Aqui, pessoal, em negrito, são as perguntas. Aqui é a resposta que a entrevistada deu. Aqui, a Helena, no caso, né, Rinaldi, que foi a jornalista, perguntou, e aqui estão as respostas. Se vocês quiserem, inclusive, ó, aqui eu já até descobri, foi no jornal Joca. Tem um linkzinho aqui, depois vocês podem acessar e buscar ali essa entrevista para vocês lerem na íntegra, né, completa. Então, nós temos aqui várias perguntas e várias respostas, vocês vão lendo, e aqui na página 4 começam, então, as questões. Ele começa aqui, a entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistado. Organizada na forma de perguntas e respostas, as entrevistas geralmente focam aspectos da vida pessoal ou profissional do entrevistado. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Quem é a entrevistada e sobre o que ela fala? Já até falei para vocês, quem está sendo entrevistada? É a Ana Paula. Sobre o que ela fala? Vocês vão ter que ler a entrevista para responder. B. Qual é o objetivo do jornal ao publicar essa entrevista? Gente, lá no comecinho, eles até já falam, já dão um resuminho por que eles estão fazendo, mas provavelmente tem algumas outras intenções também, não é? Por que eles estão entrevistando uma astronauta, né? Uma possível astronauta? C. As entrevistas focam em dois aspectos, na vida pessoal do entrevistado ou na sua atividade profissional. Qual desses aspectos predomina na entrevista feita com Ana Paula? Ou seja, predomina é que mais aparece. Essa entrevista, ela fala mais sobre a vida profissional ou sobre a vida pessoal da Ana Paula que foi entrevistada? C. Cite duas situações em que a entrevistada expõe o seu lado pessoal. Então, no meio da entrevista, vocês vão ter momentos que ela vai falar sobre a sua vida particular, sobre a sua vida pessoal. Então, você pode falar, olha, ela falou sobre a sua vida pessoal neste momento, quando ela comentou sobre isso. Tá? Então, quais são esses momentos que ela trouxe à sua vida pessoal? 3. Observe as perguntas feitas pela entrevistadora do jornal à futura astronauta. Então, as perguntas que a entrevistadora fez para a futura astronauta.
E aí vocês vão responder. A. Elas revelam um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional de Ana Paula? Justifique suas respostas. Vocês vão avaliar, vocês vão voltar lá e vão ver cada uma das perguntas que foram feitas. Pelas perguntas, você acredita que a entrevistadora tinha pelo menos um pouco de conhecimento a respeito da carreira profissional da Ana Paula? Ou ela saiu lá perguntando coisas, detalhes, ela não conhecia nada e nenhuma pergunta parece que ela conhece, né, um pouco. Por exemplo, aqui, ó. Olha, você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão. Como foi isso? Nessa pergunta, a gente já percebe que a entrevistadora conhecia, sim, né, um pouco a respeito da Ana Paula, um pouco a respeito da sua trajetória profissional, porque ela já veio perguntando sobre uma missão, sobre o processo de escolha para essa missão. Ou seja, já é uma dica, inclusive, da entrevista, que quando a gente vai entrevistar alguém, a gente precisa fazer uma breve pesquisa, saber um pouco a respeito de quem será entrevistado. É óbvio que as perguntas, a entrevista é feita para a gente conhecer mais, mas a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, inclusive para saber que tipo de perguntas nós faremos para essa pessoa, não é mesmo? B. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente ou fez de improviso e por quê? Aqui vocês vão ter que me dizer, tá? Você acha que ela se preparou antes, ela fez as perguntas e depois foi entrevistar, ou seja, teve toda uma preparação? Ou ela chegou lá e falou assim, na hora eu decido o que eu vou perguntar? E por que você acha isso? Tá bom? 4. Sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que tipo de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Formal ou informal? E explique sua resposta. Pessoal, vou explicar novamente sobre linguagem formal e informal. Linguagem formal é uma linguagem mais séria, que não possui muitas gírias, que não possui erros de português, de ortografia, né? Ali no caso era uma entrevista oral, mas que acabou sendo uma escrita. Então ela tem, às vezes pode ser, né, que tem algumas marcas de oralidade, mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim para vocês? Se fosse uma entrevista informal, por exemplo, se você tivesse uma conversa com um amigo seu, falou, e aí, mano, o que você fez lá? Como é que foi? Me conta lá daquela quebrada, daquele peão que você deu. Isso é uma linguagem totalmente informal, tá? Agora, se você vai chegar e perguntar para uma pessoa de uma maneira formal, né? Falar assim, oi, olha, bom dia, eu gostaria de saber como que foi o seu passeio, gostaria que você me desse mais informações sobre a sua atividade, sobre o seu passeio. É a mesma pergunta feita de uma maneira formal. E aí, elas explicaram, né? Elas usaram uma linguagem formal ou informal? Mais séria ou super relaxada ou super íntima? E aí você vai explicar a sua resposta. Sim ou não, qual que é o tipo e por que você acha que é isso, tá? E B, é comum empregarmos expressões como né, então, e outras. Sim, é comum empregarmos. Ana Paula utilizou essas expressões em suas respostas? É possível identificar essas marcas de oralidade na entrevista escrita? Quando a gente está conversando, então na linguagem oral, a gente tem, ela é uma linguagem assim mais espontânea algumas vezes, porque se a gente esquece de falar alguma coisa, a gente para um pouco para pensar. Quando a gente vai retomar, a gente fala, então, e aí eu fui lá e fiz isso, né? Ou alguém te pergunta e fala, ou você chacoalha a cabeça. Então, oralmente, a gente tem algumas marcas de oralidade, né? Quando a gente está conversando. Ó, o né, tá vendo? Acabei de falar. Então, e na entrevista escrita, tá? Quando a gente vai só produzir uma entrevista escrita, a gente manda, por exemplo, as perguntas para a pessoa e a pessoa vai escrever. Quando você está escrevendo, você fica falando, né, será que você fala esse tipo de coisa? Então, dá uma olhada lá na entrevista. Eu não me lembro agora se a entrevista era oral ou se era somente escrita. E você vai dizer,
Dá para identificar essas marcas de oralidade, né? Então, essas pausas, essas expressões, ou não? Na entrevista escrita, olha, não dá para saber, realmente foi só escrito e não tem nenhuma marca de oralidade. Dá uma olhadinha lá e responda, tá? E esta atividade aqui, vocês não precisam fazer, ok? E aí, então, sobre a aula 1, é isso. Vocês vão ler a entrevista e vão, que começa aqui na página 2, tá? Vão responder as perguntas de 2 até a 4B e só, tá bom? E depois vocês vão para a próxima aula e o próximo vídeo vai estar aqui em cima, um linkzinho, que vai mandar ali vocês direto para essa explicação. Ok, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo.